Neste curso, vou te ensinar de um jeito fácil e descomplicado de fazer panetones em casa, para todos fazerem sem medo de errar. E ainda vamos rechear e decorar como estes daqui. Vamos lá? Para começar a fazer o panetone, nós vamos precisar fazer a esponja. Para isso, nós vamos precisar de 200 gramas de farinha de trigo, 2 pacotes de fermento biológico seco para pão e 150 ml de água morna. A princípio, nós vamos somente misturar. Fazer a esponja é um jeito bem fácil. Muitas pessoas têm medo de fazer a esponja por achar complicado, mas não tem complicação nenhuma. Nós vamos misturar o trigo, o fermento, jogando aqui, e a água. Agora é só misturar. A esponja é somente isso, a gente só vai misturar aqui até tudo ficar bem homogêneo. Depois nós vamos cobrir com um filme ou com um paninho limpo e vamos deixar descansar por 30 minutos num forno ou no armário bem fechadinho para ele crescer. Aí assim que ele terminar de crescer, der os 30 minutos, eu volto para mostrar para vocês como é que ele ficou, ok? Passados 30 minutos, olha como ficou linda a nossa esponja. Ela cresceu bastante, ficou muito bonita. É assim que a sua esponja tem que ficar. E a gente vai dar continuidade ao nosso panetone, que agora é fazer a massa mesmo, a massa em si. Para isso, a gente vai precisar de 6 gemas, somente as gemas, sem as claras, tá? 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 1 xícara de açúcar refinado, ela tem que ser refinado, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de essência de panetone, 1 colher de sopa de essência de laranja, pode ser raspas de laranja ou de limão também, 1 colher de sopa de mel e 180 ml de água morna. Eu vou estar usando a água que eu usei para hidratar as passas, que a gente vai estar precisando também de 150 gramas de frutas cristalizadas e passas juntos. Aí eu hidrato e aproveito a água que sobrou para fazer o panetone, porque essa água está com muito sabor e a gente não pode desperdiçar. Agora nós vamos misturar tudo. Vamos pegar uma colher. Olha que lindo que ficou a nossa esponja. Agora a gente vai misturar os ovos, as gemas, né? A manteiga ou a margarina. Importante que essa margarina ela tem que ser uma margarina com bastante lipídios. O açúcar refinado, o sal, mais um pouquinho. E vamos dar uma misturadinha aqui, só para incorporar esses ingredientes, para a gente já jogar o restante. É importante que a gente mexa bem. Toda etapa que a gente for colocando, a gente vai mexendo, todos os ingredientes se incorporarem. Agora a gente vai colocar um pouco da farinha de trigo. São 600 gramas de farinha de trigo, se eu não falei antes, né? Eu acho que não. Mas são 600 gramas de farinha de trigo e a gente vai misturando devagar, incorporando água e farinha de trigo aos poucos, para não ficar muito pesado, né? Senão o braço da gente não aguenta. Mais um pouquinho de trigo e o restante da água. Essa água que está bem saborizada. Vamos mexer mais um pouco. Eu vou continuar mexendo aqui até dar o ponto
de eu poder jogar na bancada. Eu não posso jogar essa farinha direto na bancada, porque essa massa é uma massa mole. Então a gente deve misturar o tanto que a gente conseguir na bacia ou no bowl e depois a gente joga na bancada. Agora eu vou colocar as essências, as 2 essências e o mel, né? Tirar tudo. E o nosso mel. O bom é a gente usar mel mesmo, mel de verdade. Vamos retirar tudo para não dar diferença na massa. E esse mel é importante que a gente jogue na massa. Esse mel, ele traz umidade para o panetone. Ele faz com que o nosso panetone fique mais úmido por mais tempo. Faz total diferença. Agora eu vou misturar mais um pouco e vou jogar na bancada. Agora eu vou jogar na bancada e vou precisar de um auxílio de uma espátula, né? Manteiga e trigo. Eu vou estar usando mais ou menos 1 quilo de trigo para sovar essa massa. Não que eu vou jogar todo o trigo de uma vez, eu tenho que ir jogando aos poucos, porque essa massa é uma massa mole. Ela não pode ficar uma massa dura como uma massa de pão. A princípio, para quem nunca fez essa massa, ela pode dar um pouquinho de medo, por ser uma massa muito mole. Agora a gente vai jogando o trigo e vai mexendo. Tá vendo que ela pega bastante na minha mão? Mas é assim mesmo, não tenham medo. É só ir sovando. Abre a massa e volta com ela, joga trigo, abre a massa o tempo todo. Porque aí a gente vai fazer isso o tempo todo até a gente chegar no ponto de véu, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Assim, desse jeito, sempre jogando e sovando, jogando e sovando. Por isso que a gente precisa do auxílio de uma espátula. Quem não tiver, pode estar usando uma faca, uma espátulazinha daquela comum de cozinha, só para poder ir juntando, porque senão a gente acaba colocando muito trigo, principalmente para quem não tem a prática. Tá? E eu vou sovar bastante até ela começar a soltar da minha mão. E depois a gente vai começar com o auxílio da manteiga. Junta e sova bastante. Não precisa bater na massa, não precisa dar surra nela, é só ir sovando. Eu vou continuar sovando aqui e depois eu volto para mostrar para vocês o ponto que ela vai ficar. Então, gente, ela já tá chegando no ponto, olha como é que ela fica bonita. Não usei o trigo todo, é só ir sovando. Daqui a pouquinho ela vai chegar no ponto de véu. Vou continuar sovando e vou mostrar para vocês como é que vai ser esse ponto. Olha, não coloco mais trigo, eu já uso o auxílio da manteiga nesse ponto em diante para não usar mais o trigo. Ó, ela abre bem, ó, só que a minha não tá com ponto de véu ainda. Ela já estica bem, mas ela rasga. Eu já vou conseguir chegar no ponto de véu já. Bom, gente, continuei sovando a minha massa, sovei ela por mais 5 minutos. Ela já tá bem elástica, olha que massa bonita que ela fica. Bem fofa, uma massa que não fica uma massa dura, uma massa mole. E sempre com auxílio da manteiga. Passo na bancada, passo na minha mão e vou sovando bastante até ela chegar ao ponto de véu. Agora eu vou chegar no ponto de véu junto com vocês aqui. Olha, para fazer o teste é bem fácil. Deixa eu arrumar minha luva aqui. É só ir puxando e tentando ver do outro lado. Se eu conseguir ver o outro lado, ver a pedra, ver a bancada onde eu estou trabalhando, é porque eu cheguei ao ponto de véu. Se eu não conseguir, eu tenho que continuar sovando até ela chegar ao ponto de véu. Sova bastante, assim, desse jeito. E vamos deixar a massa descansar agora por 30 minutos. Depois a gente volta para rechear a nossa massa, ok?
Então, pessoal, enquanto a nossa massa cresce, nós vamos fazer o recheio do panetone. Nós vamos estar fazendo um de recheio de leite ninho com Nutella. Para isso, a gente vai estar precisando de 20 ml de água, uma caixa de leite condensado. Eu vou ir jogando já na minha panela, porque eu liguei o fogo e já vou jogando tudo de uma vez. Um leite condensado de boa qualidade, né? Usar sempre produtos de qualidade para a gente ter um produto bom no final. E bem saboroso. Raspar tudinho. Agora, vamos colocar uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma caixinha de creme de leite, toda sem soro. Quem for usar creme de leite de lata, coloca sem soro, mas eu indico sempre para ir ao fogo creme de leite de caixinha. E vamos mexer até dar o ponto. Eu vou dando ponto junto com vocês para vocês não terem dúvida de qual o ponto que deve ficar o recheio. Vamos fazer junto. Assim que ele der a metade do ponto começar a ficar grosso, eu vou jogar o leite ninho. Chegando neste ponto, ele tá grossinho, porém não chegou no ponto, eu vou adicionar o leite ninho. Por que fazer isso? Porque esse ponto, quando a gente faz dessa forma, o leite ninho fica com mais sabor, com mais presença. Se eu coloco ele desde o início, ele acaba perdendo, fica com mais gosto de leite condensado do que ninho. Mexi e ficou neste ponto aqui, olha. Como é que eu sei que chegou? Eu levanto a colher e deixo cair as gotinhas. E eu balanço a colher. Quando eu balanço a colher e ele não cai de imediato, é porque eu cheguei no ponto. E no fundo da minha panela, cai as gotinhas e ele não desce de uma única vez. Então eu sei que cheguei ao ponto do meu recheio, já posso desligar o fogo. Mexendo sempre para não grudar no fundo da panela, tá? Nunca deixe de mexer. Nunca para de mexer e deixe o fogo ligado. Pronto, meu creme está pronto. Vamos colocar para resfriar. Pessoal, olha como nossa massa ficou linda. Ela cresceu, ficou lá durante 30 minutos. Agora eu vou jogar ela aqui na bancada. Passar uma manteiguinha aqui nela. E vou jogar essa massa para a bancada, porque a gente vai rechear. Agora a gente não precisa mais sovar, né? Mas essa massa, olha como ela ficou linda. Ela fica uma massa bem esponjosa. Vou dividir no meio pra gente fazer dois recheios. A gente vai rechear com gotas e com as frutas. É só abrir, jogar as frutas, espalhar direitinho sobre a massa, assim, e vai enrolando para poder ficar frutinhas em toda a massa. Agora a gente mexe, mas não precisa sovar mais, é só trabalhando para incorporar as frutas dentro da massa, de toda a massa. Vendo? Não tem segredo. Desse jeitinho. Muito fácil de fazer, não tem como ninguém falar que não vai fazer, porque é a parte mais gostosa de fazer o panetone, é essa, colocar as frutas. Agora que a gente já incorporou as frutas no panetone, nós vamos dividir essa massa para a gente fazer vários tamanhos de panetone. Eu tenho aqui 3 exemplos das formas de panetone, que são essas específicas de papel. Tenho essa mini, que a gente vai estar cortando. E, principal, a massa tem que ficar na metade da forma, ela não pode passar, porque senão o panetone fica muito grande e não fica um panetone bonito depois de assado. Aí a gente acaba desperdiçando muito, porque tem que acabar tirando o topo do panetone para poder rechear.
Então, metade, para ela crescer, ela cresceu. Até um pouquinho a borda é o tempo de assar. Vamos colocar. Vou cortar aqui ao meio. Vou colocar essa parte maior na forma maior para fazer um panetone de 500 gramas. Só ir juntando assim, fazendo uma bolinha. E colocar na forma para poder crescer. Não tem segredo. Pronto. Agora vamos colocar dentro da forminha de papel e vamos deixar descansar. Agora eu vou juntar as frutas que caiu, né, do outro. Incorporar na massa direitinho. E vamos fazer um de tamanho médio e 2 de tamanho mini. A massa ela rende bastante. Uma massa só dá para você fazer panetone para comer antes, durante e depois do Natal. Ou presentear também, né? Agora vamos fazer 2 mini. Eu não tô pesando essas massas porque eu tô fazendo de um modo mais simplificado, tentando um texto mais simplificado possível para todo mundo fazer, para não ter erro. Aí, só colocar dentro. Dá uma bolhadinha assim, rápida. E na forminha de papel também. Os pequenos, eles vão crescer mais rápido do que o maior de 500. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com as gotas de chocolate. Tem que ser gota de chocolate forneável. Quando vocês forem comprar, prestar bastante atenção, né? Se está escrito forneável. Agora vamos espalhar e incorporar essas gotinhas na massa também, assim como fizemos com as frutas. Tá vendo? É bem facinho. As gotas, elas grudam mais, elas dão um pouquinho menos de trabalho do que as frutas. Só ir passando a manteiguinha na mão caso precise. Agora vamos cortar o meio, assim como fizemos com o outro, e vamos fazer um grande, um médio e 2 pequenos. Eu vou colocar para crescer e depois eu volto para mostrar para vocês como eles ficaram. O tempo de fermentação desses panetones é de meia hora também, de meia hora a 40 minutos, depende do tempo, né? Se a temperatura vai estar um dia bem quente ou um dia mais fresco, então é de 30 minutos a 40, mais ou menos, é o tempo suficiente. 40 minutos depois, os nossos panetones cresceram bastante, olha, eles estão lindos. Este daqui, ele está no ponto exato, tá vendo? Ele não cresceu até a borda, ele tem um dedo de distância. Agora eu vou colocá-los para assar em forno pré-aquecido a 180 graus e volto para rechear junto com vocês. Agora nós vamos rechear os nossos panetones. Antes eu vou mostrar para vocês como ficou maravilhoso o nosso creme. Olha que creme consistente, perfeito para rechear. Posso rechear bolo, panetones, fazer um creme para uma torta, o fundo de uma torta, né? Ele ficou perfeito.
Agora, para a primeira parte do recheio, nós vamos fazer um corte em cima do panetone. Vamos reservar essa parte de cima e vamos cortar um buraquinho no centro. Vamos retirar essa parte central devagarzinho para não danificar as laterais e vamos reservar. Essa parte que a gente tira, a gente não vai desperdiçar, né? Podemos fazer umas rabanadas, fazer um pavê de panetone, fica muito bom também. Só ir reservando e abrindo um buraquinho no centro do panetone. Olha como é que ele fica. A gente nunca deve colocar líquido dentro do panetone, somente recheios consistentes como esse que nós fizemos de leite ninho. Tá muito bom, a gente vai rechear bastante para ele ficar maravilhoso quando for cortar, né? E passando por cima assim. Facinho, ó, não tem segredo. A gente vai ajeitando, para não deixar escorrer também, né? Para não sujar o lado de fora. E vamos colocar a tampa. Bem certinho. E vamos passar o restante em cima, para ele ficar bem bonito. Olha que espetáculo de recheio. Ele não escorre, ele não desce, ele fica perfeito. Tanto para cobertura, quanto para recheio. Jogar tudo. Para o nosso panetone ficar perfeitão, ficar bem bonito. Pronto, agora vamos jogar um pouquinho de leite em pó por cima, com auxílio de uma peneirinha. Fazendo um acabamento bem bonito. Agora nós vamos jogar aquele creme de avelã perfeito por cima. Nós vamos jogar bastante, eu estou usando o auxílio de um bico. É importante a gente estar usando um bico. Se você não tiver um bico de confeitar, você pode usar uma sacolinha. Coloca numa sacola que seja resistente, né? À pressão. Faz um buraquinho e coloca por cima do panetone. Não tem desculpa para não fazer. O creme de avelã geralmente ele é um pouquinho mais durinho. É só você colocar ele para aquecer um pouquinho, que ele fica bem mole e ele passa certinho no saco. Agora a gente vai dar o acabamento com 3 Ferreiros Rochers em cima. Vai ficar bem delicioso e olha que lindo que ficou o panetone. Então, pessoal, esse panetone eu não vou rechear. Eu vou ensinar vocês a fazer uma cobertura simples, uma decoração simples, né? Porém, bem bonitinha e bem delicadinha. Eu estou usando aqui um glacê real, glacê facinho de fazer. Esse é comprado pronto, a gente só precisa misturar um pouquinho de água e você deixa da textura que você quiser. Aí a gente vai colocando assim por cima, para dar uma impressãozinha de neve, né? Escorrendo em cima do panetone. A gente deixa ele escorrer sozinho, só joga e deixa escorrer. Agora a gente coloca umas cerejinhas, damasco, nozes, o que você tiver em casa, mas que remete a uma época natalina, né? Que remete a uma decoração de Natal. A gente pode estar passando um douradinho em cima dessas nozes, também fica bem lindo. Hoje não vou passar no meu, vou só decorar assim mesmo, bem simples, para vocês verem. Olha como bonitinho que fica. Uma decoração simples, barata e bonitinha.